Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material de sistemas lineares. Continuando, né, a resolução de exercícios sobre a forma matricial de um sistema linear. E depois a gente vai ver a regra de Cramer, tá certo? A regra de Cramer é interessante porque ela associa sistemas lineares a determinantes e matrizes. É uma maneira de você resolver um sistema linear utilizando determinantes e matrizes. Então vamos aqui para as questões. A questão 13, que foi a questão que nós paramos, diz o seguinte: escreva as equações desses sistemas associados às matrizes dadas em cada caso. Escreva as equações dos sistemas associados às matrizes dadas em cada caso. Então você tem aqui o inverso do que a gente fez na aula anterior. Na aula anterior você tinha um sistema e ele pedia para você escrever na forma matricial. E agora? Bem, agora não. Agora a gente já tem um sistema escrito na forma matricial e ele pede para você voltar para a forma normal. E tá vendo, como é que eu transformo, como é que eu faço a volta da forma matricial para a forma normal? Bem, o que você vai fazer nada mais é do que o conceito de multiplicação de matrizes. Você vai pegar essa matriz e multiplicar por essa e igualar a matriz dos termos independentes. Então vamos lá. Primeira linha, multiplicação de matrizes. Primeira linha, primeira coluna. Então como é que fica? 2 vezes A, 2As, menos 5 vezes B. Isso aqui é igual a menos 4. Então, 2 vezes A dá 2A, menos 5 vezes B dá menos 5B. Isso aqui é igual a menos 4. Já a linha agora. Agora você vai pegar a segunda linha pela primeira coluna. 3 vezes A dá 3As. 1 vezes B dá B. 3A mais B igual a 7. Então, o que foi que eu fiz? Eu multipliquei essa primeira matriz, a matriz dos coeficientes, pela matriz das incógnitas. Pode olhar, ó, o 2, o menos 5, o 3 e o 1, eles ficaram sendo coeficientes das incógnitas A e B. E o resultado, né, ó, os termos independentes, menos 4 e 7. Então, vamos para frente. Questão 13, tem B. Agora você tem aqui uma matriz 3 por 3, sendo multiplicada por uma matriz 3 por 1, dando como resultado também uma matriz 3 por 1. Então vamos lá montar o nosso sistema. Primeira linha, primeira coluna. Como é que fica? Menos 4 vezes M, ó, dá menos 4m, 1 vezes n, dá n, 0 vezes p. 0 vezes p dá 0, então você nem precisa colocar. Isso aqui é igual ao primeiro termo independente. Quem é o primeiro termo independente? 1. Então você já montou a primeira equação do seu sistema linear. Vamos para a segunda. Então você tem segunda linha, primeira coluna. Então como é que fica? 3 vezes m dá 3m's, mais 5 vezes n dá 5n's, menos 2p's. Então 3m's, 5n's, menos 2p. Isso aí é igual a 2. Por que 2? 2 é o segundo termo independente. E por último você tem a terceira linha e a primeira coluna. Então vamos lá. 1 vezes m dá m, 0 vezes n dá 0, não precisa colocar, 6 vezes p dá 6p's.
Isso aí igual a quanto? Isso aí igual a 3. Beleza, Rivelino. O que foi que eu fiz? Eu escrevi esse sistema linear que estava na forma matricial para a forma normal. O que foi que a gente usou? A gente usou basicamente, né, multiplicação de matrizes, tá certo? Então, beleza pura. Fácil, simples, sem muito problema. E agora? Bem, agora a gente vai ver a regra de Cramer. Rivelino, regra de Cramer. O que é importante a gente saber sobre a regra de Cramer? Bem, a regra de Cramer, como eu disse anteriormente, é interessante para a gente por quê? Porque ele associa sistema linear a determinantes e matrizes. Então, ele vai lhe dar uma maneira de resolver um sistema linear utilizando matrizes e determinantes. Tá certo? Então, vamos ver como é que funciona essa regra de Cramer. Vamos aqui para a lousa. Regra de Cramer. A regra de Cramer é empregada para resolver um sistema linear em que o número de equações é igual ao número de incógnitas. Primeira coisa importante. Quando se utilizar a regra de Cramer? Então, a condição para se utilizar a regra de Cramer é essa. Você vai usar a regra de Cramer quando você quiser resolver um sistema em que o número de equações é igual ao número de incógnitas, tá certo? Então, essa é a condição. Regra de Cramer. O sistema linear tem que ter o número de equações igual ao número de incógnitas. Se são 3 incógnitas, você tem que ter 3 equações. Se são 2 incógnitas, você vai ter que ter 2 equações. Vamos ler agora, né? De um modo geral, o sistema linear de n equações com incógnitas x1, x2, x3 e xn, cujo determinante dA da matriz incompleta é diferente de zero, é possível e determinado. Então, o que ele está dizendo? Que se eu tenho um sistema linear com n equações e n incógnitas, né, começando na x1 até a xn, e o determinante dA da matriz incompleta, Rivelino, o que é que ele chama de determinante da matriz incompleta? O que ele chama de matriz incompleta é aquela matriz dos coeficientes. Se o determinante dela é diferente de zero, então esse sistema é um sistema possível e determinado. E para a gente determinar a solução desse sistema, a gente vai utilizar a regra de Cramer. E o que é que diz a regra de Cramer? Vamos ver. A regra de Cramer diz o seguinte: o conjunto solução desse sistema, Rivelino, que sistema? Esse sistema que a gente viu aqui, que ele é possível e determinado, e que tem a matriz incompleta, né, o determinante dela, diferente de zero. Então, se a matriz incompleta tiver o determinante diferente de zero, é porque esse sistema é possível e determinado. E a solução dele é dada por essa expressão. dA1 sobre dA, dA2 sobre dA, segunda incógnita, na primeira incógnita, determinante da matriz A1 sobre o determinante da matriz A. Segunda incógnita, determinante da matriz A2 sobre o determinante da matriz A. Terceira incógnita, determinante da matriz A3 sobre o determinante da matriz A. A enésima incógnita, determinante da matriz AN sobre o determinante da matriz A. Onde DAI é o determinante que se obtém da matriz DA, substituindo a iésima coluna, que é a coluna dos coeficientes de xi, pela coluna dos termos independentes. Rivelino, rapaz, tu teve tanta boa vontade de me explicar isso aí, você leu e tal, mas eu não estou entendendo ainda muito bem. Como é que isso aí funciona mesmo? Espera aí, ó. Primeiro vamos analisar quem é esse dA. dA é o determinante da matriz incompleta, que ele chamou. Quem é essa matriz incompleta? É a matriz dos coeficientes.
Lembra aquela primeira matriz que a gente gera quando vai escrever o sistema na forma matricial? Então, esse dA é o determinante da matriz coeficiente. Então, na hora de você encontrar as incógnitas, você vai fazer um quociente, uma divisão entre determinantes. No denominador de todas as incógnitas vai aparecer o determinante daquela matriz, da matriz coeficiente. Beleza, entendi o dA. O que é esse dA1, dA2, dA3, dAn? Ora, essa matriz, o determinante dessa matriz A1, A2, A3, por que eu chamei de A1? Porque essa matriz A1, ela vem da matriz A. E como é que ela é gerada? Ela é gerada da seguinte maneira. Você vai pegar a matriz A, retirar a primeira coluna e colocar os termos independentes. Aí você gera a matriz A1. Quem é a matriz A2? É você pegar a matriz A, tirar a segunda coluna e colocar no lugar dela os termos independentes. Quem é a matriz A3? É você calcular a matriz, pegar a matriz A, retirar a terceira coluna e colocar no lugar dela os termos independentes, tá certo? A matriz dos resultados. É só isso. E assim sucessivamente. Beleza, Rivelino. Agora que você falou assim, foi que eu não entendi nada mesmo, tá certo? Vamos para frente, ver se eu consigo compreender melhor. Então, vamos lá. Vou traduzir tudo que eu fiz. Vou pegar esse sisteminha 2x2 e vou traduzir tudo que eu fiz, tá certo? Tudo que a gente leu até agora. Vamos prestar atenção. Regra de Cramer. Vamos lá, vou explicar tudo que estava escrito ali de uma maneira bem simples aqui com esse exemplo. Então, como é que eu utilizo a regra de Cramer para resolver um sistema linear? Primeira coisa, transforma o sistema na forma matricial. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever esse sistema na forma matricial. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, escreve a matriz dos coeficientes. Então, está aqui ela. 1, 2, 2 menos 3, 2 menos 3. Pronto, tá aí a matriz dos coeficientes. Vezes, qual é a segunda matriz que eu vou colocar? Você vai colocar a matriz das incógnitas, x e y. Igual. Qual é a próxima matriz? A próxima matriz é a matriz dos termos independentes, a matriz resultada, 5 menos 4. 5 menos 4. Pronto, escrevi esse sistema linear na forma matricial. Beleza pura. E agora, o que é que eu vou fazer? Bem, lembram daquela matriz A, a matriz incompleta do sistema linear que ele fala? É a matriz dos coeficientes. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a gerar as matrizes importantes. Então, primeira matriz, a matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Está ali ela. 1, 2, 2 menos 3. Beleza. Não tem dúvida. Agora a gente vai gerar a matriz A1. Rivelino, quem é essa matriz A1 que ele fala? Olhe como é simples. A matriz A1 é você pegar a matriz A, retirar a primeira coluna. Você retira a primeira coluna e no lugar dessa primeira coluna, você coloca os termos independentes, 5 e menos 4. Então, vou retirar a primeira coluna, aí está aqui, ó, termos independentes, termos independentes, 5 e menos 4. E o 2 e menos 3, eu conservo, 2 e menos 3. Ah, Rivelino, então é essa que é a matriz A1. Por que A1? Porque você está trocando a primeira coluna pelos termos independentes. Adivinha quem é a matriz A2? Vamos pensar um pouquinho. A matriz A2 nada mais é do que a matriz A, tá certo? Retirando-se quem? Retirando-se a segunda coluna. Rivelino, quem é que a gente vai colocar no lugar dessa segunda coluna? 5 e menos 4.
Então, 1, 2, eu repito, tá certo? E no lugar da segunda coluna, eu escrevo 5 e menos 4. Tá aí a matriz A2. Ah, Rivelino, então não era tão complicado quanto eu pensava. Realmente não. Não tem nada complicado. O que pode acontecer sou eu explicar ruim. Mas essa também possibilidade não vai existir. Então você vai entender de qualquer jeito, meu amigo. Matriz A, matriz coeficiente. Matriz A1, troca a primeira coluna pela matriz resultado. Matriz A2, troca a segunda coluna pela matriz resultado. Está aqui a matriz A, matriz A1, matriz A2. Joia, Rivelino. E agora? Bem, agora a gente vai atrás dos determinantes. Você vai calcular o determinante da matriz A. Ora, a matriz A é uma matriz 2 por 2. Então, eu vou calcular o determinante dela. Como é que eu calculo o determinante de uma matriz 2 por 2? Vamos lembrar? Multiplica os elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, vamos lá. 1 vezes menos 3. 1 vezes menos 3. Menos 2 vezes 2. Beleza, Rivelino. 1 vezes menos 3, menos 2 vezes 2. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 2 vezes 2, 4. Menos 3 com menos 4 dá menos 7. Joia, já achei o determinante da matriz A. Agora, bem, agora você vai achar o determinante da matriz A1, tá certo? Você vai achar o determinante da matriz A1. Quem é o determinante da matriz A1? Vamos lá. Como a matriz A1 é uma matriz 2 por 2, o determinante dela é muito simples. Multiplica os elementos da diagonal principal. 5 vezes menos 3, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Menos 4 vezes 2. Rivelino, e agora? Agora ficou fácil, né? Ó, 5 vezes menos 3 dá menos 15. Mais com menos, menos. 5 vezes 3, 15. Menos 4 vezes 2, menos com mais, dá menos. 4 vezes 2, 8. Então vai ficar menos 8. Com este menos, vai ficar mais 8. Menos 15 com mais 8, você vai encontrar menos 7. Beleza, Rivelino. E agora? Bem, agora a gente vai para o determinante da matriz A2. Determinante da matriz A2 vai ser igual. Então, 1 vezes menos 4 menos 2 vezes 5. Isso aqui vai ser igual. 1 vezes menos 4 dá menos 4. 2 vezes 5, 10. Então vai ficar menos 10. Menos 4 com menos 10 dá menos 14. Beleza, Rivelino. O que é que sugere Cramer, né? O que é que diz a regra de Cramer? A regra de Cramer diz o seguinte: pegou um sistema linear para resolver, transforma na forma matricial, tá certo? E, a partir da forma matricial, você vai gerar algumas matrizes. Primeira matriz, matriz dos coeficientes. 1, 2, 2 menos 3. Está aqui a matriz dos coeficientes. Segunda matriz é a matriz dos coeficientes, retirando-se a primeira coluna e colocando os termos independentes, 5 e menos 4. Matriz A2 é a matriz dos coeficientes, tirando a segunda coluna e colocando no lugar dela os termos independentes. E agora, Rivelino, o que é que sugere Cramer? Ele sugere que você calcule os determinantes. Pronto, calculei os determinantes. E por último, bem, por último, você vai calcular o valor das incógnitas.
Eu vou colocar aqui uma folha em branco depois dessa, para a gente calcular as incógnitas, tá certo? Então, bora lá. Rivelino, como é que, utilizando a regra de Cramer, o que é que diz a regra de Cramer, aliás, para calcular o valor das incógnitas? Bem, a regra de Cramer diz o seguinte: a incógnita x. Se você quer calcular a incógnita x, ela vai ser igual ao determinante de A1. Lembra que apareceu lá, ó? Vamos lembrar lá atrás, ó. Lá na regra de Cramer. Tá aqui, ó. Quem é a primeira incógnita? O determinante de A1 dividido pelo determinante de A. Quem é o determinante de A? É a matriz, é o determinante da matriz dos coeficientes. Quem é o determinante de A1? É o determinante da matriz dos coeficientes, retirando-se a primeira coluna e trocando pelos termos independentes. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos lá. Deixa eu só ajeitar esse det aqui que ficou meio... Pronto. Determinante de A1, ó, dividido pelo determinante da matriz A. Como é que fica, Rivelino? Vamos lá. Quem é o determinante de A1? O determinante de A1, ó, é menos 7. Quem é o determinante de A? O determinante de A também é menos 7. Então vai ficar menos 7 dividido por menos 7. Menos 7 dividido por menos 7. Menos com menos dá mais. Resposta 1. Então você já encontrou o valor da primeira incógnita. Rivelino, quem é o valor de y agora? Ora, o valor de y vai ser o determinante da matriz A2 dividido pelo determinante da matriz A. Beleza. Quem é o determinante da matriz A2? Bem, o determinante da matriz A2 vai ser, vamos olhar, né? Ó, determinante de A2 menos 14. Quem é o determinante da matriz A? O determinante da matriz A é menos 7. Então vai ficar 14. É 14 ou é menos 14? Vamos só conferir aqui. Menos 14. Então vai ser menos 14 dividido por menos 7. Menos 14 dividido por menos 7 dá 2. Então, solução 1 e 2. Então, a solução do meu sistema linear, ó, vai ser o par ordenado 1 e 2. Vamos ver se dá certo? Vamos lá, testar, né? 1 e 2. Se x for 1 e y for 2, ó, 1 mais 2 vezes 2, 4. 1 mais 4, 5. Se x for 1 e y for 2, ó, 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. 2 com menos 6 dá menos 4. Então, realmente, o par ordenado 1 e 2 é a solução do meu sistema. Rivelino, legal. Regra de Cramer, gostei. Vamos só recapitular. O que é que eu faço na regra de Cramer? Transformo o sistema na forma matricial. Depois, pego a matriz coeficiente, a matriz dos coeficientes, e gero a partir dela outras matrizes. A matriz A1, que é você tirar a primeira coluna e colocar os termos independentes no lugar dele. Quem é a matriz A2? É você pegar a matriz dos coeficientes, está aqui ela, retira a segunda coluna e no lugar dela coloca os termos independentes, 5 menos 4. Depois você vai calcular o determinante de cada matriz dessa, tá certo? O determinante de cada matriz dessa é que vai me dar o valor das incógnitas. A primeira incógnita é o determinante da matriz A1 dividido pelo determinante da matriz A. A segunda incógnita é o determinante da matriz A2 dividido pelo determinante da matriz A. Foi o que a gente fez aqui, né? Ó, determinante de A1 sobre determinante de A, determinante de A2
sobre o determinante de A. E aí nós encontramos a nossa solução, né? O nosso par ordenado que satisfaz a solução, tá certo? Beleza, vamos para a próxima. Ora, a próxima é um sistema de equações lineares, né? Do tipo 3 incógnitas e 3 equações. Não esqueçam que para você resolver, utilizando a regra de Cramer, o número de equações tem que ser igual ao número de incógnitas. Joia? Beleza. E vendo o que é que eu devo fazer primeiro? Vamos seguir a mesma sequência. Primeira coisa, você tem que escrever na forma matricial. Então, bora lá. Escrevendo na forma matricial, como é que fica? 1, 2 e 4. Estou escrevendo primeiro a matriz dos coeficientes, tá certo? 1, 2 e 4. Depois, 2, menos 1 e 2. Também a matriz dos coeficientes, né? Ó, primeira linha de coeficientes, 1, 2 e 4. Segunda linha de coeficientes, 2, menos 1 e 2. E agora? E agora a terceira linha de coeficientes. 3, menos 3 e menos 1. Então está aqui a matriz dos coeficientes. Beleza, Rivelino. O que eu faço agora? Agora eu vou pegar essa matriz e multiplicar pela matriz das incógnitas. Quem são as incógnitas desse sistema linear? Você tem aqui o x, o y e o z. Pronto, está aí a matriz das incógnitas, x, y, z. E o produto dessas duas matrizes vai resultar na matriz dos termos independentes. Quem são os termos independentes? 5, 8 e 7. Pronto, está aí a matriz dos termos independentes. O que foi que eu fiz? O primeiro passo é escrever o sistema linear na forma matricial. Beleza, Rivelino, escrevi na forma matricial. O que é que eu tenho que fazer agora? Bem, a partir dessa matriz, tá certo? Dessa matriz dos coeficientes, você vai gerar as outras matrizes. E como é que eu gero as outras matrizes? A matriz A1, você retira a primeira coluna da matriz dos coeficientes e troca pelos termos independentes. 5, 8, 7. Quem é a matriz A2? A matriz A2 você vai tirar a segunda coluna e trocar. Vai pegar a matriz dos coeficientes, retirar a segunda coluna e trocar pelos termos independentes. 5, 8, 7. E a matriz A3, você vai pegar a matriz dos coeficientes, retirar a terceira coluna e colocar no lugar dela 5, 8, 7, que são os termos independentes. E depois a gente faz todo aquele processo dos determinantes, tá certo? Joia? Rivelino, a gente vai terminar essa questão agora? Não, infelizmente não dá para terminar agora. Por quê? Porque vocês viram que esse sistema exige a resolução de um determinante de matriz 3×3. Então não é tão simples, não é tão rápido resolver, tá certo? Como a gente já está no final da aula, a gente vai deixar para a próxima aula. Então na próxima aula a gente já volta com esse problema, resolvendo essa questão e dando continuidade ao nosso assunto, tá certo? Então um forte abraço, valeu e desculpe aí pela tosse, tá certo? Que o bichinho do ram-ram pegou você, me pegou também, e nós estamos aqui numa tossezinha de vez em quando, tá certo? Mas desculpe aí qualquer coisa. Forte abraço, valeu, moçada.